Queridos irmãos, vamos à palavra de Deus? Vamos. Eu quero nessa noite trazer um texto da parte do Senhor ao coração dos irmãos. Quero poder pregar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você se prepare agora, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, ao meu coração, e Ele tem uma palavra aos nossos corações. Eu te convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 50, Isaías 57. Como é o céu? Como é o céu? Talvez alguém diga assim: eu não sei, pastor, eu nunca fui para lá, não morri ainda, nem imagino como deve ser o céu. Como é o céu? As Escrituras, elas dão uma dica de como é os céus. As Escrituras mostram que os céus é o lugar onde Deus habita. Que os céus é um lugar alto, é um lugar grande, é um lugar sublime, é um lugar nobre, é um lugar eterno. E assim sendo, ele é imenso. Ele é um lugar santo, e assim é um lugar perfeito, um lugar excelente. O céu é o lugar da morada de Deus, é o lugar onde Deus escolheu estabelecer o seu trono e governar sobre tudo e sobre todos. No mercado financeiro, no mercado executivo, e assim também no esporte, muitas pessoas, deixa eu só dar uma pausa aqui, as irmãs, coloquem 2 cadeiras para as irmãs grávidas, por gentileza, para a Jaque e para a Luana, para caso elas queiram sentar. Estou vendo elas de pé ali no fundo, de repente, eu sei que ali está fresquinho, dá uma sentadinha, elas estão acompanhadas dos seus babies. Isso, obrigado, irmãs. Obrigado. Geralmente, no mundo executivo, sempre tem aquela linguagem, a busca da perfeição, a busca de algo mais próximo da perfeição. Sabemos que somos falhos e que somos pessoas imperfeitas na nossa essência, mas há um desejo em todas as áreas da sociedade, principalmente no mercado, eu diria, corporativo, de se criar um produto o mais próximo do perfeito, uma joia a mais linda de todas, um objeto de tecnologia que todos olhem e falam: uau, quanta engenhosidade, quanta tecnologia. Dizem que Steve Jobs, enquanto fazia suas avaliações na Apple, e olhando os seus componentes eletrônicos e as criações dos engenheiros e os designs externos, ele também, quando pedia para que o engenheiro desmontasse, por exemplo, um computador, ele dizia assim: eu não quero essa placa. Aí o engenheiro refutava, dizendo: mas Steve, é a melhor placa de todas, é a mais,
desenvolvida na sua tecnologia. Ele falava assim, mas eu não gostei. Mas por que você não gostou? Porque ela é feia. Como assim? Eu quero que alguém, quando abrir um computador da Apple, que ao ver, mesmo por dentro, as peças, digam, uau, não há nenhum computador que se iguale aos dele, porque até as partes de dentro são extraordinárias. Não foi à toa que ele levou essa empresa a um grau de perfeição tão grande, porque ele era muito minucioso. No esporte a gente vê algo um pouco parecido também, há um desejo pela perfeição, há um desejo de se alcançar novos recordes, estabelecer novas performances em todos os esportes. E é magnífico quando a gente vê um ser humano chegar a tamanha excelência. Então, quando nós falamos sobre perfeito, quando nós falamos sobre excelência, quando nós falamos sobre isso, inclusive no Japão, existe um termo chamado Kaizen, que é aperfeiçoamento contínuo, constante. E os engenheiros japoneses, assim como quase todas as áreas de tecnologia japonesa, são e sempre foram, nas últimas décadas, os melhores do mundo. E eles têm dentro deles essa filosofia de aperfeiçoamento contínuo. Em outras palavras, o que eles estão dizendo? É possível melhorar mais um pouco. É possível sobressair e alcançar um novo patamar de desenvolvimento. Ou seja, isso remete à ideia do que? Da excelência. Isso remete à ideia da perfeição. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando falamos do céu, eu gostaria que você pensasse agora num lugar extremamente perfeito, num lugar extremamente majestoso, num lugar onde a música que é tocada lá, por mais lindas que sejam as nossas músicas, composições, louvores, os louvores dos céus são perfeitos. A glória de Deus é uma glória perfeita. O poder de Deus é um poder perfeito. Os feitos de Deus sobre toda a criação são feitos perfeitos, excelentes. A vontade de Deus, ela é uma vontade perfeita. O que Deus pensa é algo perfeito, é algo excelente. O poder de Deus não é um poder de um ser que governa sobre um povo pequeno e uma plebe qualquer. O poder de Deus, quando governa sobre o seu povo, é um poder perfeito. As obras de Deus são obras excelentes, são obras perfeitas, são obras magníficas. Tudo o que Deus faz, o lugar em que Ele habita, a maneira em que Ele se revela, o poder que Ele tem, a grandeza dEle, tudo que provém de Deus, é regado de excelência, é regado de santidade, é regado de grandeza, é regado de tudo o que de mais nobre possa existir. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. Eu sei que chega a um ponto de quase não termos como explicar, e os próprios autores bíblicos, eles tentavam dar uma linguagem humana daquilo que era tão grandioso, por isso que eles dizem, era semelhante, era parecido, porque não tem uma correspondência nessa terra, que possa representar em pé de igualdade tudo aquilo que acontece no céu. Por que eu estou falando sobre isso? Como é o lugar em que Deus habita? O profeta Isaías dá uma síntese, de que é um lugar onde serafins estão voando
e entoando ininterruptamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As abas das vestes de Deus, a glória de Deus, é um lugar majestoso. Quando o profeta Isaías tem essa visão do trono de Deus, da majestade de Deus, ele diz, no primeiro ímpeto, como um ser imperfeito: ai de mim, sou pecador. Ai de mim, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. E de repente um anjo toma uma brasa com uma tenaz e vem e toca-lhe. E aí ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E agora, tocado pelo Senhor, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então Isaías viu parte dessa glória de Deus. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia o seguinte: que nunca ninguém conseguiu descrever Deus na sua inteireza. Porque Deus, ele é tão majestoso, tão sublime, tão grandioso, que por mais consagrado que possa ser um filho, uma filha dele, esse filho vai conseguir ver apenas parte da glória de Deus, nuances da glória de Deus. Foi o que aconteceu também com o apóstolo João. Depois de ancião, ele chegou e foi exilado na ilha de Pátimos, por ser um pregador do evangelho. O imperador romano o sentenciou a uma ilha, aonde eram lá colocados escravos para quebrarem pedras. Ele já era um ancião de quase 100 anos, o apóstolo João. Que culpa ele teve? Pregar o evangelho. Que sentença ele teve? Morrer ali com um trabalho de escravo. E a Bíblia diz que no dia do Senhor ele teve uma visão. Ele viu um ser resplandecente, olhos como bola de fogo, um rosto resplandecente, vestes resplandecentes, nas pernas como bronze polido, e a voz dele como uma voz de espada. E ele cai assustado diante dessa imagem, dessa figura tão sublime, porque ele não compreende o que é aquele ser. E Jesus então diz para ele: sou eu. Sou Jesus Cristo. Porque ele não tinha visto e conhecido? Porque durante muitos anos ele viveu com Jesus humano. Jesus morre, ressuscita, já tem uma figura gloriosa, mas agora é elevado aos céus. E agora ele se revela para João e para todos nós, como está em Apocalipse, logo no início, como esse ser glorificado. Jesus está assim, olhando para mim e para você, à direita de Deus Pai. Amém, queridos? A Bíblia também vai falar outros detalhes de como é esse céu, com seres viventes, com anciões, que estão ali, juntamente diante do trono de Deus. O que mais, pastor? A Bíblia vai dar dicas, a Bíblia vai dar uma nuance. Mas em resumo, o que é o céu? É o lugar em que Deus habita. Eu me lembro do um pastor, Carlos Queiroz, pregando certa ocasião, ele disse assim: o céu é o lugar que Deus habita. Porque se agora Jesus quisesse reinar no inferno, botava para fora o diabo, colocava um monte de ar-condicionado e lá virava o céu. Onde Jesus está, é o céu. O diabo perderia total poder, porque onde Jesus entra é o céu, é a habitação de Deus. Ele não quis governar naquele lugar e ele deixou ao critério do inimigo e de todos aqueles que um dia forem segui-lo. Mas o céu é esse lugar de glória, de majestade, de esplendor. O lugar em que Deus habita. Pense sobre isso. O lugar em o que o teu Deus, o meu Deus, habita. Por que eu estou falando isso, pastor? Talvez você pergunte: por que você está falando isso, pastor? Porque esse é o lugar que você vai viver para sempre, por toda a eternidade. Haverá 12 portas, uma cidade com 12 colunas, uma cidade onde as nações iriam
haveria um governo da parte de Deus, um lugar majestoso, excelente, perfeito, incomparável, onde o pecado, o sangue, a iniquidade e nada de mal jamais existirá, onde a lágrima não existirá, onde a escuridão jamais se estabelecerá, porque é o lugar onde Deus escolheu morar. Lá é o céu, para onde nós um dia iremos. Há uma discussão, inclusive, se nessa terra será o paraíso, ou se Deus estará um dia criando o paraíso em outro planeta, ou um outro lugar espiritual. Esse é um mistério. A Bíblia dá margem para uma discussão a esse respeito. E eu costumo dizer, olha, eu não estou muito preocupada se vai ser aqui, porque a própria Bíblia fala que esse mundo será transformado pelo fogo, terá um momento sim de transformação, mas uma coisa eu sei, sendo aqui ou em outro lugar, é lá que para sempre eu vou adorar o meu Jesus, para sempre eu vou reinar adorando e vendo Ele iluminando a todos que um dia foram separados para aquele lugar, e que docemente também, como disse Spurgeon, entrarão naquele lugar, não porque Deus os puxou pela orelha, mas porque docemente disseram, sim, eu quero, Jesus, te seguir, sim, Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, sim, Jesus, eu vou viver te adorando para sempre. Esse é o lugar de Deus, o lugar em que Deus habita. Falei sobre o céu, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai sacudir a sua vida, vai sacudir a sua vida, porque Ele está mais próximo de você, o lugar que Deus habita, do que você imagina. Está mais próximo de nós do que nós possamos imaginar. Ao mesmo tempo que o céu está logo ali na frente, por uma eternidade toda, tem algo desse céu eterno, que é o principal dele, que é a pessoa de Deus, porque o céu só é o céu, presta bastante atenção nessa afirmação, o céu só é o céu, não é por causa dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos anciões, dos seres viventes, por causa das músicas, da perfeição. Os céus só é os céus por causa da pessoa bendita e gloriosa de Jesus, de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém, queridos? Não é nem por nós, porque um dia a Bíblia vai falar que todos os remidos de todas as gerações, desde Adão até a última alma vivente, com palmas nas mãos celebrarão e entoarão louvores, assim como hoje aqui nós cantamos, e foi tão lindo, quando o Rick disse, levantem as mãos e vamos somente cantar, uma brisa maravilhosa do Espírito Santo veio sobre todos nós, um coral, engrandecendo a Jesus. Como é lindo quando a igreja não canta apenas, mas ela faz parte desse coral celestial, cantando e adorando ao Senhor. Agora imagine a reunião de todos os lavados e remidos, de todas as gerações. Será o maior culto que participaremos da nossa vida. E Jesus ainda diz que esse dia será um dia de bodas. Bodas é festa, festa do Cordeiro, com ceia, a segunda ceia dele. Só que agora, com todos os remidos, com palmas nas mãos, entoando e exaltando. Irmão, dá para imaginar? Meu Deus, é muito maior do que qualquer imagem cinematográfica que a gente possa criar, produzir, porque é a perfeição em último estágio sendo vivido por nós pela misericórdia de Deus. Mas mesmo assim, como eu disse, tudo isso não é grande por causa de nós, porque o que somos? Somos sim, a imagem e semelhança de Deus, mas os céus, a habitação de Deus, só é tudo isso por causa de Deus, única e exclusivamente dele, autor, consumador da fé.
Senhor das nossas vidas, razão da nossa vida, nosso Salvador, nosso Rei, nosso tudo. Os céus só é o que é por causa de Deus. Se lá existisse todas essas coisas e tirasse Deus, se torna no inferno. O lugar em que Deus habita, o lugar em que Deus habita, Ele está logo ali, mas Ele está mais perto de mim e de você do que possamos imaginar. Isso me fascina, saber que o céu está logo ali, a uma porta que me separa da vida e da morte, mas que também esse Deus eterno, que reina sobre tudo, deseja fazer com que eu viva pedaços dessa eternidade aqui. E a gente vai ver, Isaías 57, versículo agora de número 15, abra comigo sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. O que diz o texto? Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Ele diz: habito no mais alto e santo lugar. Amém? O lugar que Deus habita é assim? É alto, é eterno, é sublime, é excelente. Ele habita lá. Ele habita, Ele está dizendo: olha, o meu nome é Santo. Santo, no hebraico, kadosh, no grego, ágios, significa separado. Eu sou um ser separado, separado da imperfeição, separado do pecado, separado porque eu sou santo. Deus habita nesse lugar. Continuando, mas, voltando, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O tema da minha mensagem é os lugares em que Deus habita. Na minha introdução eu disse já, o primeiro é o céu, essa descrição que eu postulei para vocês. Mas o texto aqui também dá uma ênfase maravilhosa do quê? De um outro lugar em que Deus habita. Talvez você esteja dizendo: puxa, pastor, Deus habita no crente. Que bênção! Quem é crente aqui, levante uma das mãos. Glória a Deus, é uma bênção ser crente, não é, gente? Mas aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Tiago, ele disse assim, que o diabo também é crente, e que quando ele ouve o nome de Jesus, o nome de Deus, ele estremece. Em outras palavras, ser crente não é ser habitação de Deus, porque muitos até creem, porque o inimigo de Deus, ele crê em Deus, ele acredita em Deus, e tanto é que ele só faz algo quando Deus quer, e quando Deus permite. Aí eu digo, mas ele é um crente que agrada a Deus? Não, mas ele crê, tanto é que ele obedece, ele acredita nas Escrituras, ele conhece as Escrituras, ele cita as Escrituras, só que ele é um crente que não faz a vontade de Deus. Por quê? Porque ele não é um crente adorador, ele não é um crente que tem as características de alguém em que Deus se alegra.
tema da minha mensagem: os lugares em que Deus habita, é nos céus, mas é também numa categoria exclusiva de crentes. Que tipos de crentes são esses? É isso que eu quero hoje tratar aqui. Porque, irmãos, eu quero que Deus habite na minha vida. Eu quero que Deus reine sobre a minha vida. Eu quero que Deus tome a frente das minhas decisões. Que Deus me sustente nos momentos mais difíceis da minha existência. Diante das maiores provações, eu quero que a força dele venha sobre mim. E como diz a palavra, mesmo quando o justo escorregar, o Senhor o sustenta pela mão. Porque eu quero ser essa pessoa em que Deus diz: não, eu quero ajudar o Raimundo, porque eu vejo no Raimundo, não um pastor, mas um crente, diferente daqueles que simplesmente creem em mim. Eu vejo nele um crente, na semelhança de alguém que me ama de verdade. Os lugares em que Deus habita. Os céus é o primeiro lugar, eterno, alto, sublime, santo, glorioso. Mas há um outro lugar que Deus quer habitar. É aonde? É na igreja? Sim, mas o que é a igreja? A igreja não são as paredes, irmãos. A igreja é o ajuntamento dos lavados e remidos. Então é nessa igreja que Ele quer habitar. Porque em algumas igrejas Deus denuncia: eis que eu estou à porta e bato. Está batendo. Se está batendo é porque está fora. Ser igreja também, e pertencer a uma igreja, ter a carteirinha de membro, não me faz ser alguém em que Deus está habitando. Sinais também. Quem diz que aqueles que têm sinais o tempo todo estão debaixo da aprovação de Deus? A Bíblia vai falar que o anticristo vai fazer fogo descer do céu. Fogo descer dos céus. O profeta que fez isso, amando de Deus, foi Moisés. Saraivas vieram dos céus. O anticristo terá esse poder sobrenatural, que muitos o chamarão até de Cristo. E os judeus o colocarão assentados no templo como o Messias. Mas um lavado e remido no sangue do Cordeiro, conhecedor das Escrituras, vai dizer: esse não é o Cristo, esse é o anticristo, com poder e sinais, e tudo mais, porque a minha Bíblia, a palavra de Deus, diz essas coisas. Ser igreja não pressupõe que Deus está ali. É claro que Deus sentencia algumas, mas muitas outras Ele mesmo diz que Ele tem prazer, que Ele tem alegria, porque essas igrejas estão vivendo na motivação correta, não estão seguindo os nicolaítas, nem a Jezabel, não estão seguindo o espírito do mundo, antes fazem de Jesus a razão da sua vida, na semelhança da igreja de Esmirna, na semelhança da igreja de Laodiceia, ou melhor, a igreja Filadélfia. A igreja de Laodiceia também foi sentenciada. Das 7 cartas do Apocalipse, 7 igrejas, 2 apenas tiveram aprovação, as outras 5 tiveram algum valor, mas tiveram reprovação. É interessante isso, amados. Ser igreja não basta, ter dom não basta, e eu quero hoje trabalhar sobre isso. Qual é o outro lugar em que Deus habita? O profeta Isaías, guiado pelo Espírito Santo, está dizendo aqui, que é num crente que é contrito, que é num crente que é abatido de espírito. Olha que fantástico. O que significa a palavra contrito? O que vem a palavra contrito? Ela vem de contrição. Ela é um pesar sincero, de que fizemos algo contra Deus,
acompanhada de um propósito de não cometer mais erros contra Deus. Olha que interessante, a contrição é isso. Ela tem essa figura de arrependimento, de um pesar profundo, de dizer, olha, eu entristeci a Deus, eu deixei Deus triste, Deus, Ele é uma pessoa, e eu o ofendi. A contrição tem a ver com isso, vem desse esmagar dos nossos sentimentos, no sentido positivo de dizer, eu ofendi aquele pelo qual amo, eu entristeci aquele pelo qual um dia eu fiz uma escolha voluntária. Vem cá, você tem prazer quando você entristece seu pai, sua mãe? Ou sua esposa, ou seu marido? Esses dias eu vi um vídeo que marcou muito, circulou nas redes sociais, de uma prova em que o vencedor, por um lapso, estava a alguns metros da linha de chegada, um africano, ele não percebeu, e um corredor espanhol viu isso, que ele não percebeu, e ao invés de dar aquele pedala Robinho, que já virou até uma linguagem típica do brasileiro, né? Pedala Robinho, opa, passei, ganhei. O que ele fez? Ele continuou, ele diminuiu a velocidade e foi atrás do atleta, alguns metros da linha de chegada. Ele podia ter passado. Esse africano não notou, ele desacelerou, porque ele olhou para o lado, ele não viu. Quando ele olhou para o outro, ele também não viu. E ele desacelerou, estou sozinho, e aí chegou e encostou esse espanhol. E esse espanhol, ao chegar, viu que ele não percebeu, não acelerou, aí ele respeitou. E ele foi, encostou nele, e continuaram. E na hora que ele viu, o africano, ele viu que ele não tomou proveito da desatenção. Fez uma prova, se não me falha a memória, é uma maratona. Irmãos, a maratona é 42 quilômetros. Você está no finalzinho, e não perder pelo final, E ali houve uma divulgação na imprensa mundial, porque perguntaram para esse espanhol, por que você não ganhou? Aí ele falou assim, mas ganhar ali? E o que eu ia dizer para minha mãe? Ele disse, o que eu vou falar para minha mãe? Em outras palavras, ele tinha um nível de ética, de moral tão elevada, que ele disse assim, o que eu ia dizer para minha mãe? Que vergonha, filho, você tomou proveito de uma pessoa, tudo bem, uma disputa, faz parte, mas ele não se sentiu digno, ele queria ter ganhado mesmo pelo mérito do mérito, de falar, eu fui melhor que ele, porque eu fui melhor que ele, não pela desatenção do meu adversário. E eu achei isso genial, e o palestrante falava um pouco isso sobre ética, sobre esse valor, sobre essa moral. E olha, irmãos, quem não zela por esses valores não entende um pouco sobre contrição. Deus é um ser moral, o caráter de Deus é perfeito. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes porque Ele é invisível e Deus não nos denuncia publicamente, a gente acaba se acostumando a viver uma vida sem essa contrição. Pastor, mas por que o senhor está falando tudo isso? Porque presta bastante atenção, é nesse crente que Deus habita, é nessa alma que o eterno, que não cabe na eternidade, que tem uma dimensão santa, de um lugar alto, de um lugar sublime, ele sai desse espaço cósmico todo, infinito, grandioso, e vem morar nesse coração, nessa vida. Eu quero ser alguém assim, eu quero deixar com que o eterno, que vive lá na eternidade, que um dia eu vou me encontrar com Ele, Ele habite em mim, e essa eternidade reine em mim, viva em mim. Esse é o outro lugar que Deus habita.
Aí numa igreja onde hajam muitos desses, aí essa igreja dele, aí ele habita, ele passeia, ele é glorificado. Irmãos, peguem na Bíblia, alguém que foi cheio do Espírito Santo, e que foi soberbo, me traga um. E se houve alguém, ele foi abatido, porque Deus diz que ele abate os soberbos. Mas ele exalta o humilde. Deus tem prazer nesses que têm o coração quebrantado, o espírito contrito. Deus não desprezará, diz o Salmo 51. Ainda o Salmo 51 fala assim: holocaustos e ofertas, o Senhor não está preocupado. Ele está preocupado que os nossos corações sejam esses corações contritos, esses espíritos abatido. Pastor, como assim abatido? Porque o diabo me abateu, o pecado? Não, é o autoabatimento de si. A contrição, ela chama, ela remete a uma outra ideia. Qual é a ideia? Ela remete à ideia da autoexaminação. É alguém que se examina, é alguém que para, é alguém que diz: o que eu estou fazendo com minha alma? A minha alma pertence a quem? Claro, em última instância ela pertence a nós, mas depois de nós, no sentido pessoal, nós a entregamos a Deus. Em tese ela é nossa sim, porque Deus nos deu, mas nós a devolvemos ao Criador, então ela não é mais nossa, é dele. A contrição remete a essa ideia dessa pessoa que faz uma reflexão pessoal honesta. Lá em Lamentações de Jeremias tem um texto lindo que diz: esquadrinhemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. O que é esquadrinhar, gente? O que é esquadrinhar? Esquadrinhar é pegar o esquadro. O esquadro, sabe, aquele objeto em forma de triângulo, com ângulos de 90 graus e alguns outros ângulos, em que você coloca no prumo. Aquilo que está torto numa construção não tem como se construir sem esquadro, porque senão fica tudo torto. Aqui, Jeremias estava dizendo ao povo de Israel que não tinha esquadro, não tinha prumo, não tinha nível, e por isso foram sentenciados. Ele estava dizendo poeticamente: olha, põe a sua vida no esquadro, se esquadrinha. E aqui agora vem Isaías e diz: seja contrito, ou seja, tenha esse pesar sincero no coração, dizendo: aqui está torto, mas ninguém está vendo, não importa. O que eu vou dizer ao meu Pai? O que eu vou dizer ao meu Pai? O que eu vou dizer ao meu Pai Celestial? Ele está vendo. Ninguém está vendo, não importa. Quando nós começamos a pensar dessa forma, esse ser que aparentemente tem um espírito abatido, ele já não tem mais um abatimento pelo abatimento, mas ele se permite ser abatido, porque ele fala: eu fui vencido por mim mesmo de que sou carente de Deus, preciso de Deus, dependo de Deus. É aquele abatimento onde você nota a sua real mazela de vida e dizendo: sem Deus eu não sou nada. Porque muitas vezes vem o abatimento externo sobre nós, e que nos mostra que não somos nada. Alguns abatimentos virão com a idade, o vigor vai se desvanecer. Esses dias eu fui jogar tênis, e o pessoal estava dando risada de um senhor que jogava tênis, até recentemente lá no clube, e que ele está com 90 anos. E eu falei: quantos? 90. Mas ele parou de jogar tênis com 86 anos. Aí eu falei: quantos? Mas ele parou por causa do coração, senão ele estava jogando. E aí ele ficou um pouquinho com problema de visão. Aí como você vai bater na bolinha? Não dá, né? E aí ele chegou esses dias e disse assim, para um vizinho dele que estava compartilhando conosco lá, numa roda: eu vou ter que vender minha casa. Esse senhor de 90 anos disse: porque minha mãe não consegue mais subir as escadas. Quantos anos ela tem? 106 anos. Uau!
Demorou, né? Aí demos muita risada da vitalidade. 106 anos, não, eu vou ter que vender meu sobrado. Por quê? Mamãe, não sobe mais as escadas. Olha o que é uma cultura de zelo, de performance, de cuidado. E era interessante que estávamos brincando, e eles começaram a contar as histórias, eu não sabia, sou novo lá no clube. E aí eles disseram assim que smash, sabe Glenn, smash? Smash é quando vem uma bolinha alta, você pega a raquete e você dá, não de lado, mas de cima. Aí o pessoal falava assim para ele, ô fulano, não dá smash não, porque se você for dar smash, São Pedro pega a tua mão e já te puxa lá para o céu. Querendo dizer, já está tão velhinho, que vai que levanta, já sobe. E a mãe dele, essa mãe de 106 anos, falava assim, filho, não corre tanto não, você já não tem mais idade, aos 86, olha a mãe cuidando do filho, mãe é mãe, né? Não tem jeito. Por que eu estou dizendo isso? Vem abatimentos que são gerados em nós pela velhice, uma doença, um trauma que nos aconteça. É ruim, pastor? Não, tem hora que é bom. Uma crise nos faz enxergar, são abatimentos de fora para dentro, mas outros que nós mesmos geramos dentro de nós. Pastor, como que eu faço então para que Deus, esse ser sublime, grandioso, poderoso, continue a habitar dentro de mim? Porque eu tenho certeza que você que entregou a sua alma a Jesus, um dia foi tocado por Jesus. Foi ou não foi? Você sentiu algo na sua alma? Ou como diz o texto de Lucas, aqueles dois que foram embora pelo caminho, enquanto Jesus se revela àqueles dois, no caminho de Emaús, enquanto ele falava comigo, o nosso peito se ardia. Quem um dia teve encontro com Jesus, ardeu o peito, a alma foi tocada, você sentiu que algo aconteceu, talvez não está sentindo mais. Então hoje é o dia em que Deus quer que você reflita, como que vai a sua contrição, o seu espírito está abatido, ou como disse Jesus, bem-aventurados são os pobres de espírito, ou seja, eu reconheço que nada sou, eu reconheço que tudo que tenho, possuo, vem de Deus, para Deus, e se alguma coisa eu fiz, eu sou, é porque Ele é tudo em mim. Irmãos, uma das coisas mais magníficas no cristianismo é isso, somos instrumentos dEle, somos instrumentos dEle. É óbvio que nós nos dispomos, porque muitos deixam de ser instrumentos, é porque o espírito que era abatido agora já vira um espírito altivo. Aquele que vivia em contrição, ou seja, nesse pesar profundo, agora já vive em dissimulação, comete os maiores delitos internos e está de boa porque ninguém está vindo. Ou seja, Deus nessa noite quer te fazer voltar àquelas regularidades. Em terceiro lugar, seja um cristão regular, não regular no sentido ruim. A palavra regular no português ela soa um pouco mal. Você é regular, mas regular de regularidade, de disciplina, de rituais saudáveis. Sim, rituais, hábitos. Vir à igreja todo domingo é um ritual, pode ser saudável ou doentio. Pastor, ir à igreja todo domingo pode ser? Pode. Eu tenho que ir para a igreja, porque senão minha mulher vai me encher as paciências. Aquela chata. Oh meu pai, se eu não for, a mesada não rola. Oh meu Deus, não é? Eu posso fazer da igreja uma obrigação. Ou seja, a minha regularidade é uma regularidade religiosa. A minha disciplina é uma disciplina enfadonha, monótona, chata. O meu ritual é um ritual que não agrada a Deus, mas eu posso fazer da minha regularidade uma regularidade piedosa. Eu quero ter um coração contrito, eu vou me exercitar e ver a minha vida sendo esquadrinhada, voltada para Deus. Como que vai a sua regularidade?
Como que é a sua regularidade com Deus, na sua vida pessoal? Hoje eu dialogava sobre isso, a importância de uma vida pessoal cristã saudável, e a importância de uma igreja bíblica e saudável, porque quanto mais eu cresço na minha intimidade, eu desejo a comunhão com o povo, e quanto mais eu tenho a comunhão com a igreja do Deus vivo, eu desejo crescer na minha individualidade. Essas duas coisas caminham juntas. Eu quero te dizer em nome de Jesus, tenha regularidades. Não tenha regularidade somente quando a porquinha torce o rabo. Tenha regularidade porque você é inteligente de dizer: eu quero que o ser que habita na eternidade more em mim enquanto eu viver. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ser tocado por Deus. Eu quero ser visitado por Deus. Eu quero ouvir a sua voz. Esses dias eu tenho aqui nessa minha Bíblia um relato que marcou muito a minha vida. Antes mesmo do ano de 2001, de exercitar o hábito de ter o meu diário de orações, eu registrei aqui nessa Bíblia. Esses dias eu fiquei até me deliciando nisso. Eu registrei assim: na segunda, dia 23 de 11 de 98, eu tive uma experiência, uma visão de um grande furacão. Deixa eu só dar a síntese. Eu estava muito aflito, eu precisava de uma resposta de Deus. Eu estava muito aflito, eu estava sentindo uma angústia muito grande. E eu me lembro que eu fui fazer uma visita para um pastor, eu e um outro pastor, e enquanto orávamos, eu vi uma visão de tipo um furacão, e era como se fosse um monte nebuloso, cheio de nuvens, e vinha um vento, mas um vento que me assustava. Eu falava: meu Deus, vai arrancar tudo, vai acabar com tudo. E de repente aquele vento levava embora todas as nuvens, e um sol, um dia lindo se estabelecia. Naquele próprio momento, o Espírito Santo começou a falar coisas que Ele queria para mim. Uma brisa de Deus, um bálsamo curou a minha alma, e ali eu tive uma resposta de Deus naquela oração, enquanto eu servia um colega. Registrei isso aqui, e aí o meu registro foi: Deus, obrigado pela tua resposta, que me veio numa oração, enquanto eu socorria um colega. Eu fui para abençoar, fui abençoado, e registrei isso daqui. Por quê? Porque o Eterno quer se revelar para você. Mas para isso a gente tem que ser contrito. Para isso a gente tem que ter essa contrição. Porque aí Ele sai da eternidade de glória e vem habitar dentro de você e de mim. Os lugares em que Deus habita. Mas para que isso seja uma constância, faça a sua vida uma disciplina. Faça da sua vida uma regularidade. Tenha um alvo diário, semanal, anual, e milite nele. Não pergunte as suas emoções: eu vou fazer se eu tiver vontade. Não, diga para você mesmo, com vontade ou sem vontade, eu vou fazer, porque é o que Deus quer. E aí você vai ver o Eterno habitando dentro de você. Em quarto e último lugar, por que Deus deseja fazer morada dentro de nós, queridos? Por quê? Surge uma pergunta: por que Deus deseja fazer morada dentro de nós? Ele já não mora no céu? Que é um lugar alto, sublime e grande? A resposta a isso é: se lá no céu a glória de Deus é imensa, e Ele esbanja a glória, Ele esbanja a majestade, Ele esbanja a perfeição, na hora que Ele vê um crente contrito, humilde, quebrantado, disposto a amá-lo e obedecê-lo, a glória de Deus vai esbanjar da vida desse crente, a perfeição de Deus vai esbanjar da vida desse crente, o poder de Deus vai esbanjar da vida desse crente, e os sinais de Deus serão derramados
pelas nossas vidas. Ele deseja simplesmente habitar em nós, para mostrar o amor, o poder, e tudo que é de poderoso e de bênçãos, da parte dele para as nossas vidas. Em outras palavras, Deus deseja habitar em nós, simplesmente para nos abençoar, simplesmente para falar para nós: olha, tem uma morada eterna que te aguarda, mas antes de você chegar aqui, nessa eternidade nos céus, que eu te prometi e te proporcionei por Jesus, eu quero habitar dentro de você, e vou mostrar o meu poder, a minha glória, a minha majestade, a minha instrumentalidade na sua vida, quando você se posicionar da forma correta, com as motivações corretas, do jeito correto, e você vai se gloriar em mim, como diz o salmista. Não se glorie na sua força, nem no seu poder, antes gloriemo-nos no Senhor. Em outras palavras, Deus passará a nos abençoar, para que abençoemos muitos. Eu quero que Deus more dentro de mim e você. Hoje, eu quero fazer uma oração diferente na conclusão dessa mensagem. Eu quero convidar que os músicos venham aqui. Eu quero que eles toquem um hino, e eu queria te convidar a você, se você pode, é claro, a você se lançar diante de Deus e dizer: Senhor, visita a minha vida. Vem cá, há quanto tempo faz que você não chora nos pés de Jesus? Ah, pastor, eu estou muito atarefado no ministério, e eu tenho muitas... Para tudo. Se o ministério está te arrancando a comunhão com Deus, para. Pode parar. Entrega os ministérios. Estou dizendo aqui de todo o meu coração. Porque se o teu ministério não te faz viver Cristo, não tem sentido, para. Seja um bom crente, piedoso, cheio da glória de Deus. Cheio de Deus, e você vai frutificar muito mais do que muitas tarefas. Talvez você está atarefado por vanglória. Eu conversava com um professor de seminário sobre algumas terminologias do seminário. Ele falava assim: pastor Rai, aluno seminarista gosta disso. Quem sabe essa vaidade acadêmica, de que a gente sabe um pouco. Eles gostam. Dentro de mim eu pensava: que tolice. É verdade, demonstrar que a gente sabe um pouco é legal, mas até onde isso vai ser útil? Para a minha glória, para o meu prestígio? Me faz lembrar o pastor Enéas Tonini, nas suas últimas aulas no nosso seminário. Ele dizia: no início do meu ministério, eu queria que todos me conhecessem como um homem de muito saber, mas depois que eu tive encontro com Deus, eu entendi que nada disso era o principal. O principal é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Ver um homem que foi letrado, sábio, declarar que Deus habitando dentro dele era a maior herança. Esse é um dos legados que deixa o nosso pastor ao nosso coração. Eu queria te convidar hoje a você refletir: o eterno que mora no lugar alto, sublime, grandioso, poderoso, quer habitar dentro de você, de mim. Para isso a gente só precisa ser o quê? Quebrantado, esquadrinhado, espírito humilde, espírito pronto a dizer: Deus, eu quero viver assim, não dependendo de mim, da minha carne, da minha prepotência, do meu conhecimento,
de mim mesmo, eu mesmo, mas eu quero ser cheio de Ti. Me quebranta, me quebra, se derrame aos pés de Jesus. Comece a orar. Eu te convido, você que pode se ajoelhar agora, onde você estiver, se ajoelhe e comece a clamar, porque essa mensagem só vai ter sentido na sua vida se realmente você se quebrantar diante dEle. Comece agora a orar e pedir: Deus, se eu fiz alguma coisa que tem te ofendido, que tem te entristecido, que não tem te orgulhado, ó Deus, me perdoe, me perdoe. Comece a orar. Vamos nos ajoelhar no trono da graça. Vamos pedir agora um coração quebrantado. Vamos pedir agora um coração realmente contrito. Clame ao Senhor, clame. Aleluia.